Bom, esse é mais um caso complicadíssimo que demonstra que Alexandre de Moraes montou uma milícia e vem perseguindo opositores políticos, vem perseguindo pessoas que trabalharam no governo Bolsonaro, vem perseguindo jornalistas, etc. Né? A gente teve o caso do Clesão, que morreu na cadeia, a gente tem o caso do Daniel Silveira, que está com a saúde extremamente debilitada e não pode se tratar em sua própria casa. Ele estava numa prisão aqui no município de Magé, no Rio de Janeiro. E esse caso aqui é o caso do Felipe Martins, né? O Felipe Martins parece que está caminhando aí em breve para ser libertado, só que a injustiça praticada com o Felipe Martins é absurda, né? Eu vou lembrar para vocês o que aconteceu. Moraes, com a sua milícia, inventou que o Felipe Martins tinha saído do Brasil, tinha fugido, tinha ido para os Estados Unidos e tentado ficar nos Estados Unidos para não ser julgado por seus possíveis crimes, né? Só que se provou que a entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos foi um documento falso, nome errado, passaporte errado, tudo errado. Tudo fraudado, tudo forjado, tá? E aí foi mais do que comprovado que o Felipe Martins ele estava no sul do país, onde ele mora, né? Se eu não me engano é Santa Catarina, ou é Rio Grande do Sul, não me lembro, não me recordo agora, só que ele estava naquela data, ele estava na residência dele, em casa, né? Foi quando o Bolsonaro já tinha perdido as eleições e tal, o governo acabou e ele foi voltar à vida dele. Só que aí o Moraes, junto com a milícia que ele montou e junto com esse tal desse delegado Fábio Shor, né, bolaram um plano para fazer com que ele fosse também pressionado para delatar o tal do suposto plano de golpe, né? Golpe de Estado que eles estão inventando e estão se apegando a isso para tentar de todas as formas enterrar de vez o Bolsonaro e todos os opositores políticos, né? Toda a galera da direita. Isso se provou como uma fantasia do mundo de Nárnia, mas que tem uma série de absurdos que foram cometidos, né? Crimes em cima de crimes, passando por cima do devido processo legal, passando por cima do direito à ampla defesa, advogados sem acesso aos autos dos processos, enfim, uma história inventada para incriminar uma pessoa inocente. E a ideia do Alexandre de Moraes e da sua milícia, o delegado, etc., era fazer com que o Felipe Martins se tornasse um próximo Mauro Cid, ou seja, inventar uma história que ele delatasse, dizendo que aquilo realmente aconteceu, e com isso tentasse incriminar realmente o Bolsonaro e os outros ministros de que tentaram dar um golpe de Estado. Só que aí que foi o tiro no pé dele, né? Por quê? Porque o Felipe Martins não aceitou essa chantagem, não se dobrou, foi punido por isso, passou por humilhação na cadeia, passou por tortura na cadeia, ficou numa cela escura, sem iluminação, durante alguns dias. Então o Moraes achava que ia conseguir dobrar o Felipe Martins com isso, mas não conseguiu, e agora isso tem vindo à tona para destruir de vez todos esses planos maléficos do inferno do Alexandre de Moraes. E aí, ó, no momento aqui, a gente tem uma contradição do tal do delegado Shor, dizendo uma coisa que ele tinha falado antes em outra oitiva, e agora ele muda a narrativa e a gente pega ele pelo pé. Vamos ver esse vídeo aqui. A Ana Paula Henkel também vai falar a respeito e eu vou comentar em cima de toda essa mentira que a gente vem vendo ser forjada no mais tosco e tenebroso caldeirão do mal, né, da bruxaria aí do Alexandre de Moraes, né? Esse sistema de ditadura, esse sistema de exceção, de tirania total que a gente está vivendo no Brasil, e pessoas sendo privadas da sua liberdade, privadas do seu direito de defesa, vendo o Estado usar todo o aparato, toda a força estatal contra cidadãos e contra pessoas que são da oposição e que eram do governo anterior. Isso é um absurdo sem limites. Vamos acompanhar esse vídeo aqui. É muito importante que a gente assista isso, tenha em mente, não se esqueça desses casos e que nós não possamos fazer igual o tal do sapo na chaleira, né? Na panela de água morna. Vai esquentando, esquentando, até matar. Então é aos poucos que o Alexandre de Moraes quer fazer isso, quer fazer com que a opinião pública vá se acostumando com toda essa desgraça que ele tem
feito acontecer no país, e aí a gente já não liga mais, mais um caso do Alexandre de Moraes, mais outro caso, etc. E com isso pessoas inocentes já morreram, pessoas inocentes estão sendo julgadas de crimes que não cometeram. É um absurdo total. Os direitos humanos foram rasgados e colocados no lixo por Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar esse caso aqui e eu vou comentar porque a gente tem que levar essa mensagem adiante, não deixar que esses tremendos absurdos simplesmente virem algo a mais no nosso cotidiano, algo normal, algo que a gente passa a vista assim de rápido e deixa pra lá. Não pode, isso não é normal, isso não é aceitável em uma democracia, e isso comprova que o Brasil não é mais uma democracia há bastante tempo. Vamos ver aqui. Bom, agora 18 horas e 52 minutos, a gente fala de mais um depoimento agora do delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, que teria utilizado um documento do governo dos Estados Unidos para justificar o pedido de prisão preventiva de Felipe Martins, ex-assessor. Aqui é o Felipe G. Martins e o Fábio Shor é o delegado que vai aparecer daqui a pouco na oitiva. É o cara que estava à frente de executar as ordens ilegais, as ordens tirânicas de Alexandre de Moraes. E esse aqui é o Felipe G. Martins, que não retrocedeu. O cara é um herói. Ele não se dobrou perante o plano maquiavélico e hediondo do Alexandre de Moraes para tentar imputar crime contra Bolsonaro e os demais ministros. E por isso ele foi preso, por isso ele permanece preso, mas está para sair a liberdade dele porque não tem mais como se sustentar toda essa narrativa e essa história de conto de terror inventada por Alexandre de Moraes e seus asseclas. De Bolsonaro. Durante oitiva gravada no Supremo, o advogado de Felipe Martins interpela o delegado para entender se as autoridades sabiam que o uso do documento Travel History não poderia ser usado como prova judicial devido à sua imprecisão. O advogado de Martins também alertou que o próprio sistema americano acusa que o uso indevido desse tipo de documento pode configurar crime contra a segurança nacional dos Estados Unidos. Vamos acompanhar um trecho também dessa audiência. Antes da audiência, eu vou falar aqui 2 detalhes, né? 2 crimes aqui caracterizados. Primeiro, que é um documento falso, com várias irregularidades. O nome do Felipe G. Martins estava errado no documento. Número de passaporte, tudo errado. Ou seja, foi um documento forjado e tudo aponta para que alguém lá no controle alfandegário nos Estados Unidos tenha sido comprado, tenha sido subornado para inserir esses dados. Segunda questão, por isso, na verdade, por isso essa prova não poderia ter sido utilizada, porque é um documento totalmente impreciso e com dados totalmente incorretos, né, demonstrando que era uma fraude. E segundo, que esse documento também caracteriza o outro crime, que é um documento do Estado americano sendo utilizado contra uma pessoa que era um assessor aqui do presidente da República, né? Então pegaram esse documento, anexaram ele como prova aos laudos processuais e usaram isso como prova, mas isso está caracterizando um crime também contra o Estado americano, ou seja, mais uma na conta, na leva do Alexandre de Moraes, caracterizando que ele está invadindo uma área de atuação que não lhe corresponde, ou seja, manipulando, forjando, gerando fraudes até mesmo fora do país, fora do Brasil. Para vocês verem até que ponto a audácia do Alexandre de Moraes e toda a sua gangue tem chegado, né? Então, um absurdo completo isso. Vamos ver isso aqui. Então, essas 2 características desse crime aí imputadas e mais 2 questões para a conta do Alexandre de Moraes. Não é à toa que a Magnitsky está sobre ele, né? Não é à toa que todas essas sanções da Magnitsky foram imputadas ao Alexandre de Moraes. Os agentes que fizeram essa busca, eles chegaram... Aqui a gente tem o advogado Chiquini, né, que defende o Felipe G. Martins, e o outro advogado também da defesa, tá? Aqui embaixo é que tá o delegado Fábio Shor, ó. Esse cara aqui que é a ponta de lança que cumpre as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. É a ponta de lança da milícia do Alexandre de Moraes, tá? Então vamos lá, vamos escutar esse trecho aqui. A verificar que o próprio site do CBP, ele fala que o uso esse Travel History, ele é impreciso e que por isso não pode ser utilizado como em processos judiciais e que o uso deles pode implicar em crime contra a segurança nacional dos Estados Unidos? Eu vou repetir o que eu disse para o Dr. Skin. Trata-se de um dado que está em fonte aberta,
que foi consultado com base em dados cadastrais da Polícia Federal, não trata-se de um dado negado dentro da doutrina da legislação brasileira, conforme o procedimento criminal que está tramitando na Justiça brasileira. Não há impedimento da gente juntar, é um elemento circunstancial apenas, voltando a dizer, para a investigação, ele ter ido ou não para os Estados Unidos não é relevante. A relevância Olha o que o cara fala. Ele ter ido ou não para os Estados Unidos não é relevante. Mas é isso que comprova, isso que seria o ponto crucial da acusação, né? Se ele saiu do país realmente, se ele foi para os Estados Unidos ou não. Como é que você vai instituir um caso? O cara fugiu do país e é por isso que a gente tá atrás dele e vamos imputar crime a ele. Só que aí foi comprovado que ele em momento algum saiu, aquilo ali tudo foi forjado e agora ele diz, é irrelevante se ele saiu ou não. Ele estava tentando produzir provas e tentando burlar a lei, tentando fazer com que os crimes imputados a ele não fossem computados. Que crimes? Que crimes? Olha, é de lascar, viu? Vários atos praticados com o intuito de ludibriar as autoridades que estavam atuando na persecução penal para dificultar a aplicação da lei penal, além de atos de supressão de provas. São esses os subsídios, os fundamentos. Qual é a segurança jurídica que a gente tem no Brasil hoje em dia? Qualquer juizeco, qualquer deputado, qualquer parlamentar que tenha uma rixa com você, pode de repente usar o Estado, o sistema, para se levantar contra você e imputar provas, produzir provas contra você que nunca existiram, né? É isso que a gente está vendo aqui no caso do Felipe G. Martins. É isso que a gente pode, a qualquer momento, ser sancionado dessa forma no Brasil. Então, isso afasta investimento, isso afasta segurança econômica, isso afasta qualquer tipo de possibilidade da gente enxergar um horizonte de prosperidade. Então esses caras estão destruindo o país, cara. Com isso eles estão destruindo a nação, jogando o país na lama. É um absurdo, os caras forjaram provas e aí ainda imputam contra o Felipe G. Martins, que não estava sabendo de nada, e dizem que ele estava forjando maneiras, tentando arranjar subterfúgios para impedir a justiça de operar e de sancioná-lo. É um absurdo isso. Que foram utilizados tanto para o pedido de prisão quanto para o pedido de a manifestação pela manutenção da prisão preventiva. Tá aí, então, Ana, mais um vídeo que foi disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns temas, inclusive, a gente já repassou no programa em outras edições, mas como o Supremo vai disponibilizando aí a conta-gotas os vídeos, a gente vai retomando e esclarecendo esses fatos. Então, a gente acompanhou ali um questionamento de um dos advogados do Felipe Martins, que é o Jeffrey Chikini, e também ao lado estava o doutor Ricardo Scheffer, que fez essa indagação, então, ao delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, sobre esse uso do documento, o Travel History. Até gostaria que você explicasse para a nossa audiência, Ana. E um ponto que chamou muito a atenção é quando o delegado, e até sublinhei aqui, quando ele disse na resposta ao advogado do Felipe Martins que o fato de Felipe ter ido ou não aos Estados Unidos não é relevante, que o que estaria em jogo para a decretação da prisão do Felipe Martins, palavras do delegado, nós acabamos de acompanhar o vídeo, foram os atos praticados para ludibriar autoridades, para dificultar a execução da lei penal e também atos de supressão de provas. Acho importante a gente comentar essa afirmação do delegado Fábio Schor. Exatamente, Paula. É nessa afirmação que eu gostaria de debruçar junto com a nossa audiência, porque ele diz que o Felipe Martins, ele ter ido ou não aos Estados Unidos, não é relevante. Pois bem, aqui nós vamos puxar a representação da Polícia Federal lá atrás, assinada pelo delegado Fábio Schor, folha 232 do volume 1 da PET 12-100, disponível para a imprensa e para o público. E o que diz nessa representação do Fábio Schor? Diz o seguinte: alguns investigados não mais regressaram ao Brasil. Se a produção puder colocar na tela, eu mandei, que tá bem... Isso. Ali tá escrito assim: alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, como é o caso do ex-assessor para assuntos internacionais Felipe Garcia Martins,
que viajou a bordo do avião presidencial em 30 de 12 de 2022, com destino à cidade de Orlando, nos Estados Unidos, sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional, não havendo até o presente momento registro de retorno. A burla ao sistema migratório caracteriza elemento essencial para auferir o dolo do investigado em se furtar a aplicação da lei penal. Pois bem, diante dessa representação da Polícia Federal, assinada pelo Fábio Shor, dizendo que Felipe Martins havia saído do Brasil, o que acontece depois? Logo depois vem o relatório do Alexandre de Moraes, citando os motivos então apontados pelo Fábio Shor. E aí no relatório do Alexandre de Moraes está o seguinte: segundo o print, produção, o nome de Felipe Martins também, ali embaixo, isso, o nome de Felipe Martins também consta na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial no dia 30 de 12 de 2022, rumo a Orlando. Entretanto, não se verificou registros de saída, e aí continuamos. A decisão que impôs a prisão preventiva, isso é relatório do Alexandre de Moraes, embasado na peça do Fábio Shor. A decisão que impôs a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, considerando que, no momento da decisão, o investigado não fora encontrado no seu endereço habitual e havia notícia de que teria seguido para os Estados Unidos da América. Portanto, Paula, o Fábio Shor precisa se decidir se o que está correto é o que ele colocou no relatório da Polícia Federal ou se o que ele disse agora nessa oitiva, porque ele mudou. Só lembrando um pequeno detalhe, Paula, no dia 1º de março de 2024, a PGR pediu pela soltura do Felipe Martins. A PGR, após ofício da Latam e vários documentos de que Felipe Martins nunca havia saído do Brasil, disse que a defesa demonstrou que Felipe Martins não havia viajado. E aí o que acontece? Alexandre de Moraes dá de ombros. Depois vem a geolocalização de Felipe Martins, que mostra mais uma vez que ele não havia saído, e Alexandre de Moraes esconde isso da defesa. Portanto, o Fábio Shor precisa decidir o que é correto, o que ele disse no relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes ou no que ele disse agora nessa audiência e nessa oitiva. Em algum lugar ele mentiu. Pois é, esses caras são criminosos, cara, criminosos. E aí você se coloca numa situação que você vê que não adianta se defender, né? O cara demonstrou que não saiu do país, a geolocalização do celular dele demonstra que ele estava lá no sul do país, na sua residência, que ele em momento nenhum foi para os Estados Unidos, em momento nenhum ele pegou avião, ou seja, comprovando de que essas provas foram forjadas pela Polícia Federal, pelo delegado Fábio Shor, a mando de Alexandre de Moraes, né? E aí, com tudo isso, a PGR se manifestou, ó, tá comprovado aqui, a defesa apresentou, então o cara tem que ser liberado. Sabe o que Alexandre de Moraes fez? Ignorou, deixa o cara na cadeia, Por quê? Ele não tá aceitando a chantagem que a gente tá fazendo com ele, a gente quer que ele confirme a história que nós criamos aqui fantasiosa, que ele impute contra o presidente um crime de tentativa de golpe de Estado, e ele não quer aceitar essa chantagem, então deixa ele lá de molho na cadeia, né? É isso, a gente tem uma justiça totalmente tirânica, uma justiça que tá utilizando o poder estatal contra opositores políticos, contra pessoas que trabalharam no governo anterior, em prol de um sistema pútrido, em prol de um sistema nefasto e que está em metástase, né? Um sistema podre que deseja derrubar completamente toda a estrutura do país. É isso, né? E aí o cara, por mais que você fale, tá aqui as provas, eu não estava. Não adianta, eles dão de ombros, eles não estão nem aí.
O que interessa é o que passa na cabeça deles. Eles fazem o que querem, né? E ainda acusam você de estar produzindo provas ou de estar tentando impedir o livre processo legal, estar tentando impedir a ação da justiça para trazer à tona os fatos. Quando a narrativa é totalmente outra, a verdade é totalmente outra, mas a narrativa deles que prevalece. Então não tem como se defender. É revoltante demais isso. Isso é uma tirania. Isso é realmente um estado de sítio. O Estado de Direito no Brasil já caiu há muito tempo. A gente vive uma ditadura, a gente vive uma tirania do judiciário. É isso. Não existe outro nome, não existe democracia no Brasil. Pois é, Silvio, vale lembrar que o delegado de Polícia Federal, Fábio Scholl, ele foi arrolado, foi chamado como testemunha pela defesa de Felipe Martins, pelos advogados do Felipe, e aí ele traz essa informação dizendo que a ida do Felipe aos Estados Unidos não seria relevante para o caso. Agora, então, a gente acompanhou o vídeo, não há dúvida, né, o que a gente acabou de acompanhar pelo vídeo gravado pelo Supremo. Não há dúvida, o comentário da Ana é impecável, é uma riqueza de detalhes, datas, informações, nada mais para em pé. Não para em pé. Eles simplesmente montaram uma narrativa, não encontraram provas. É evidente que a viagem do Felipe Martins, que não aconteceu, é o grande calcanhar dessa história toda. Vou parar rapidinho aqui, ó. Ele tá falando aqui que o caso não para em pé. Mas eles que definem, para eles não interessa a verdade. Se você provar com provas e mais provas a verdade por cima de qualquer narrativa deles, eles não estão nem aí, vão pegar a sua verdade e vão jogar no lixo. É isso que eles estão fazendo, né? Então o caso não para de pé se a gente tivesse ainda algum resquício de justiça nesse país. Como a gente não tem, não adianta chegar com a verdade e apresentar, porque ela não vale nada para eles, não vale nada para Alexandre de Moraes, não vale absolutamente nada. Tá? Então a gente tá no mato sem cachorro, né? E se não fosse Trump, eu acho que realmente a gente não teria solução nunca, né? A nossa única esperança agora é realmente a população se mexer, acordar. Por isso que você precisa compartilhar esse vídeo, manda adiante. Muita gente precisa assistir esse conteúdo, verificar as injustiças que estão sendo praticadas, porque isso não vai ficar só nessas pessoas. Cada vez mais a tirania vai tomando terreno, vai avançando. Sempre foi assim na história da humanidade. Se você olhar para trás e verificar como é que a tirania se comportou em todos os momentos da história, sempre foi assim, ela vai tomando espaço. Você não tá nem aí porque não é com você, é com seu vizinho, então não vai chegar em mim. E uma hora chega, né? Uma hora isso vai atingir você também. Então esse vídeo tem que ir para mais pessoas. Manda isso adiante, compartilha, comenta aqui, curte e compartilha esse vídeo. Vamos continuar vendo aqui o comentário. Diria até mais, é o calcanhar, é o telhado de vidro mais explícito da farsa da trama do golpe. Para mim, é o ponto central, nevrálgico mesmo. Eu acho que isso, e teremos investigação, já temos uma investigação séria conduzida por autoridades americanas. Teremos consequências dessa investigação e isso também trará consequências aos envolvidos. Portanto, se foi o delegado A, se foi o ministro A, B, C, o agente tal, não importa. Todos serão responsabilizados por uma farsa, por uma invenção. Ele não fez a viagem, ele foi preso e punido severamente por algo que ele não fez. Ele inverteu o ônus da prova, comprovou que não havia embarcado, não tinha saído do Brasil. A companhia aérea emitiu um atestado. Tem a questão da imigração dos Estados Unidos, que é seríssima. Isso é um crime muito sério para um país como os Estados Unidos da América. Então, Paula, eu acho que nós cumprimos o nosso papel, a Ana, repito, impecável nesse trabalho, de mostrar ao longo de muito tempo que esta farsa acabou, não para mais em pé. O brasileiro não aguenta mais essa história de golpe. O ministro Alexandre de Moraes interrompe um advogado,
dá ali cerceamento de palavra, corta a palavra e diz, não, são golpistas condenados, não são mais vândalos. Ou seja, é uma sustentação política. E tudo isso só durou tanto tempo pela conivência, principalmente da imprensa tradicional, que não noticiou, que não deu bola para determinados assuntos. O caso Felipe Martins demorou muito tempo para surgir na imprensa tradicional. Aliás, digo mais, muitos veículos de comunicação no Brasil, só a Oeste não, evidentemente, porque é pioneira desde o dia 9 de janeiro com tudo isso. Mas muitos só se levantaram quando isso rodou o mundo. Eu me recordo de um artigo da Mary O'Grady no Wall Street Journal, relatando tudo que tinha acontecido. Então, quando começa a fazer um ruído muito forte fora das nossas fronteiras, é que esse caso vem à tona, ele vem à superfície. E é, de fato, o mais nebuloso de todos. Então, eu acho que, para deixar registrado que a imprensa, e principalmente porque isso aconteceu no primeiro mês de mandato do Lula, com toda aquela pressão que existiu, havia, né, uma blindagem ao governo Lula, uma blindagem ao G. Dias. O G. Dias, ele cumpre um ritual, e finalizo aqui, Paula, um roteiro muito diferente de outros ministros enrolados de governos do PT. O G. Dias é tirado de cena no mesmo dia que a CNN divulga aquelas imagens. Ele vai para uma reunião e 1 hora depois ele pendura o boné, parece que ele pediu demissão ou foi demitido, pouco importa. A partir dali ele desaparece, ele é tirado da cena política. Porque, claro, como Augusto disse, ele tinha uma história para contar de quem estava lá dentro e de quem tem responsabilidade. Quando ele não responde às perguntas que o advogado faz, e nós relatamos agora há pouco, ele está falando da defesa do Palácio do Planalto. Eu lembrei do plano escudo agora há pouco. Ele está falando de todo um processo que foi simplesmente desleixado, ou no mínimo desleixado. Estou sendo cauteloso também. Portanto, acabou. Acho que agora o castelo de areia realmente caiu. Não resta mais nada. O que teremos é uma corte arbitrária, um tribunal de exceção político que vai condenar pessoas sem provas. Pois é isso que a gente tem atualmente. Um tribunal totalmente arbitrário, uma corte arbitrária e que, na verdade, não condena sem provas. Produz provas para condenar, né? Onde já se viu isso. Demonstra exatamente que a gente vive num estado de exceção, a gente vive numa tirania, numa ditadura, e a pior de todas, que é a ditadura do judiciário e de última instância. Então, contra ela, a gente não tem a quem recorrer. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas e mais pessoas possam abrir os olhos para o que a gente está vendo no Brasil. Um abraço, eu volto daqui a pouco. Tchau!